Olá, pessoas! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso encontro Entre Atos. É um bate-papo para conversar sobre como a arte, o teatro, a poesia, a literatura e a cena podem rasgar silêncios históricos. Bom, esse programa é parte do projeto Senhora P Circulação 2026, que tem o apoio do FAC-DF. O nosso objetivo é discutir sobre como a arte e a educação são potências no combate às violências estruturais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma das vozes mais potentes do cenário artístico do DF. A nossa convidada é Maria Léo Araruna, escritora, atriz e mulher trans. A sua pesquisa artística envolve a criação de mundos mitológicos a partir da denúncia das violências de gênero. Um de seus trabalhos mais significativos é a performance Manifesto Traveco Ciborgue, que ganhou prêmios em festivais teatrais de Brasília e serviu de inspiração para a construção do espetáculo Transmitologia. Em 2018, lançou o livro Bricolagem Travesti, o qual tem como mote a dúvida irrespondível: como são fabricadas as travestis? Além disso, cabe destacar outros trabalhos desempenhados pela artista, como as peças teatrais Fragmentos, dirigida por Bernardo Felinto, O Clube dos Invisíveis e O Jogo de Júlia, baseado no texto Senhorita Júlia, de Augusto Strindberg, ambas dirigidas por Rafael Salmona. Também tem Geração Trianon, de 2022, e Lua, Tu És Meu Sol, ambas dirigidas por Ana Flávia Garcia. O Arco-Íris no Concreto, dirigida por Sérgio Maggio, e Clarice Em Busca do Outro, dirigida por Delson Antunes. Além disso, quem ainda não viu não pode perder a série Nós, distribuída pelo Canal Brasil e dirigida por Anne Pinheiro Guimarães e Gigi Soares. Recentemente, também em 2025, realizou sua estreia na direção teatral com o espetáculo Ridícula Show, o qual foi indicado na categoria Originalidade e Inovação, no Prêmio Sesc Mais Cultura do DF. Oi, Maria! Oi, Adriana. Obrigada pela tua presença aqui, viu? Para mim é um prazer gigantesco poder dialogar com você, poder estreitar, né, e expor a admiração que eu tenho pelo teu trabalho e pela tua trajetória. Nossa, muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre minha trajetória na arte, principalmente com você. Oba! Então vamos lá. Vou lançando as perguntas e você fica à vontade também para se desviar delas quando for necessário, tá? Uhum. Maria, em 2018 você lançou o livro Bricolagem Travesti. Olha isso, gente, né? Tá disponível aí pra gente, que traz a provocação: como são fabricadas as travestis? Quando pensamos em violências estruturais, o sistema muitas vezes tenta fabricar ou ditar o destino de corpos trans e travestis através da dor e da exclusão. Como é que o conceito de bricolagem, que é juntar pedaços, refazer, criar o novo, funciona para você como uma resposta a essas violências? Bom, a ideia de bricolagem, ela surge realmente dessa busca de entender a fabricação do corpo travesti, né, como algo que é feito em coletivo, entre as travestis. Sem a necessidade de um poder maior, como o da medicina, da biologia, do direito. Sem a necessidade desses poderes ditarem quem devem ser esses corpos trans. E como esses corpos trans devem existir no mundo, né? A partir de estigmas, a partir de estereótipos, de arquétipos, né? Para que esse corpo possa ser consertado, modulado para caber nas formatações desses poderes, né? Do que eles entendem como homem, como mulher. Uhum. Então, a bricolagem, ela é realmente essa junção de pedaços, é essa gambiarra, né? De produção de algo que a gente não tem muita técnica, a gente não tem muita especialidade,
né? Então, quando a gente vai arrumar alguma coisa no chuveiro de casa, uma torneira que está estragada, a gente dá um reparo, a gente dá um ajuste, né? Sem ter nenhuma especialização, sem ser engenheiro, sem ser pedreiro, sem ser nada, né? Então, é como se fosse isso, a ideia da bricolagem travesti. É a gente pensar uma outra ética para a construção desses corpos, né? Que esses corpos, eles se formam a partir dessa gambiarra, a partir dessa troca, dessa permuta, desses conhecimentos que são ancestrais, que são muito anteriores, né? De como essas travestis, elas podem significar e de como elas podem se materializar nesse mundo, né? Então, sem a sanção de um regime autoritário de poder, né, que vai determinar quem são essas pessoas, mas a partir de nós e entre nós, né, a gente vai se costurando ali, né? Então, essa é a ideia da bricolagem, e aí isso também está materializado no livro, porque o livro, ele é um compilado de poemas, ensaios, contos, né? Então, são vários tipos diferentes de literatura, né? Vários tipos diferentes de escrita, né? Para se pensar, para se imaginar essas mitologias, essas possibilidades de construção dessa identidade trans, né? Porque, enfim, esse livro, ele surge muito de uma necessidade minha de realmente investigar essas origens, né? Do gênero. Por que existem as travestis, né? Essa pergunta, assim, ontológica, filosófica. Por quê? Por que eu sou trans? Isso é uma pergunta que eu sempre vou manter comigo, né? E é uma pergunta que eu quero também espalhar para as outras pessoas, né? Principalmente para as pessoas cis. Por quê, né? Vocês já se perguntaram por que você é mulher? Por que você é um homem? O que faz você permanecer assim, né? Então, é justamente essa necessidade de investigação, e eu encontrei como resposta que não existe uma única origem, que não existe um único… uma única porta, né, que vai mostrar a verdade do porquê ser trans na sociedade, né, do porquê existir dessa forma. Existem várias narrativas, existe uma gramática trans, existe um caldeirão, né, de narrativas, de discursos que a gente vai criando no movimento social, na academia, nas artes. A gente vai criando para tentar dar conta de uma linguagem que não cabe a gente, né? Então, construir essa linguagem. Então, a arte é essencial para isso, né? Então, esse livro, ele é uma necessidade mesmo, assim, artística de produzir conhecimento, de produzir indagação, de produzir questionamentos, símbolos, imagens, né? Sobre essas possibilidades transgêneras no mundo, assim. Que maravilha, obrigada, muito bom te ouvir. Bom, eu escolhi aqui meio que aleatoriamente, mas nem tanto, um trechinho só para dar um gostinho, né? Para quem ainda não conhece o trabalho da Maria Léo. Tá na página 14, parte 4, Violência de Gênero. Ele apalpa, massageia e comprime o cimento de umas. Bate com um martelo no bojo de outras. Acaricia e ronrona nas orelhas que acaba de argilizar no rosto de Manuela. Com a furadeira, decreta 2 olhos no isopor cego de Carla. Ele gosta de moldar os bicos do peito e diminuir o tamanho dos pés. Sometimes, ele cospe no gesso da bunda e faz de Luísa sua preferida. Descasca a boca grossa de barro úmido de Maria. E, principalmente, transgenitaliza à força a torneira neca de todas. É coisa, minha gente, é muita coisa, né? Eu acompanhei um pouco da Renata Carvalho, né? E assim, aprendi muito de outras discursividades, né? Na minha tese, ela aparece como um recorte,
né, num dos referenciais, né, de diálogo. Legal. Com o qual a senhora P também conversa, né, dentro da pesquisa. E aí, assim, acho que esses espaços de criação de mundos, né, que transitam entre o real e o ficcional, que trazem as nossas experiências para a cena, que trazem as nossas potências, né, as nossas mulheridades, as nossas dores, as nossas ancestralidades, né, as nossas questões íntimas, enquanto potência política, me interessa muito. E eu acho que a arte trans tem feito isso de uma maneira urgente. Sim. E necessária, né? Então, assim, eu acho que é isso. A tua pesquisa artística envolve esse trabalho de denúncia, de violências de gênero. Mas tua obra escapa desse realismo cru, né? Quando a gente ouve o texto, quando a gente vê você em cena, a gente vê outras histórias sendo narradas e contadas a partir do recorte, né, das violências. E dialogam também com a criação de outros mundos possíveis. Seus trabalhos como Manifesto Traveco Ciborgue e depois o Transmitologia caminham muito por aí. Você pode destrinchar para a gente um pouco o teu processo de criação? De como é que essa inquietação da tecnologia ciborgue, né, esse texto da Donna Haraway, né, lá de um tempo atrás, mas que ecoa ainda por muitos artistas contemporâneos, né, te provocam a criar materiais estéticos que mobilizam discussões sobre as violências de gênero, né? E se puder também falar um pouco dessa definição da escrita como prótese, que eu acho que essa é uma definição interessante que eu vejo lá nos teus textos. Tá bem. Bom, o Manifesto Traveco Ciborgue, né, essa performance, ela surge num curso de teatro que eu fiz com o Grupo Liquidificador. Então, com a Fernanda Alpino, né, com o Fernando também, Carvalho. E aí, eles proporam pra gente fazer uma peça de Medea, só que também mesclado com o texto de uma feminista chamada Donna Haraway, né? Que ela escreveu o Manifesto Ciborgue. E aí, dentro dessa proposta, eu fui ali brincando com os textos e acabou desenvolvendo ali o Manifesto Traveco Ciborgue, né? Porque eu vi que no Manifesto Ciborgue da Donna Haraway, ela trazia essa perspectiva de superar os binarismos do mundo, né? Pra gente conseguir alcançar uma sociedade mais libertária. Então é importante a gente superar certos binarismos, assim, né? De homem, mulher, natureza, cultura, principalmente. E ela fala que todos nós já somos ciborgues. O ciborgue não é algo que tá lá no futuro, na ficção científica, nos filmes. Nós já somos, porque a tecnologia, ela é parte fundamental da nossa existência, né? Então, as nossas roupas, as nossas vestes são tecnologias. Pessoas com deficiência, PCD, que usam próteses, né? Ali expressam isso de forma mais óbvia, né? De como a tecnologia está ligada ao orgânico. A gente usa óculos, né? Os nossos celulares. Então, ajuda a gente a chegar mais longe nos espaços, muda a nossa dinâmica de geografia. Tudo isso, né? Faz com que a gente já seja ciborgue. E aí eu pensei, poxa, ela não traz uma perspectiva dos corpos trans, né? Então eu acho que eu posso dar essa contribuição para a obra dela, né? Então eu vou e faço o Manifesto Traveco Ciborgue justamente para pensar dentro dessa proposta de superação do binarismo cultura e natureza, tecnologia e orgânico, né? Como que as travestis aparecem aí. E para mim faz todo sentido, porque, assim, essa performance, para mim, o grande objetivo dela é mostrar para as pessoas que todo mundo é artificial, que todo mundo produz o seu gênero, seja de forma consciente ou inconsciente. Né? A gente vê aí, por exemplo, nas academias, as mulheres malham a parte de cima, os homens malham a parte de baixo. Isso é para construir gênero. As pessoas tomam monjaro, as pessoas fazem plástica, as pessoas tomam bomba. Isso é para construir o gênero delas. E isso pessoas cis fazem, né? Então, fora cirurgias, modificações estéticas em seios, nas genitálias, enfim. Tudo isso, né, faz parte desse processo de construção da cisgeneridade. E as pessoas trans também estão nesse lugar. Só que a nossa construção, ela é vista como artificial. Enquanto a das pessoas cis é vista como algo natural, orgânico, né? E aí,
eu queria expressar realmente essa artificialidade da construção trans, né? Porque nós tomamos hormônios, nós mudamos as nossas vestes, nós fazemos cirurgias, né? Então a gente torna óbvio, a gente torna consciente, muitas vezes, a materialidade do gênero, né? De como determinados detalhes num corpo modificam a percepção dentro da sociedade, né? Então, assim, eu queria expressar essa artificialidade e também que essa artificialidade chegasse na cisgeneridade. Então eu uso justamente a figura do ciborgue, né, para simbolizar esse lugar mesclado da existência, né, de como a tecnologia ela é necessária para a construção do nosso gênero, né? Então, e assim, para pensar as violências, para pensar uma sociabilidade travesti no mundo, né? Então, de quais são as partes, quais são os materiais, quais são os mecanismos que fazem com que a gente se torne travesti, né? Então, a travesti ela não existe sozinha, né? A travesti não é um corpo que simplesmente está transicionando. A travesti ela existe porque existe um outro na sociedade, outros na sociedade, distintos, que a veem de determinada forma. E esse constrangimento desse olhar cria a nossa sociabilidade na sociedade. Cria a nossa socialização na sociedade. E isso cria a nossa posição na sociedade também, né? Então é por isso que a travesti ela surge, muitas vezes as pessoas cis, né, elas colocam a travesti nesse lugar fascinante, fetichista, de um corpo que está se modificando ali, sozinho, individual no mundo, né? Então, é muito aquelas imagens da troca de roupa, da cirurgia, de passar o batom, de tirar os seios, né, no caso dos homens trans. Então, esse lugar, assim, daquele corpo ali individualizado. Mas eu quero pensar a travesti na sociedade, né? De qual o lugar dela na sociedade e de como a sociedade transforma ela em travesti. Maria, a sua pesquisa envolve a denúncia às violências de gênero, mas a sua obra escapa do realismo cru e dialoga com a criação de outros mundos possíveis. Seus trabalhos como o Manifesto Traveco Ciborgue e depois o Transmitologia caminham muito por aí, né? Você pode destrinchar para a gente um pouco do teu processo de criação? De como é que a inquietação da tecnologia ciborgue te provoca a criar materiais estéticos que mobilizam discussões sobre as violências de gênero? E se puder, fala um pouquinho para a gente também sobre essa definição da escrita como prótese. Bom, o Manifesto Traveco Ciborgue, ele surge dentro de uma oficina de teatro que eu fiz com o grupo Liquidificador, com a Fernanda Alpino e o Fernando Carvalho. E a gente estava construindo uma ideia, né? E aí a gente também associou ao texto de Medea o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway, né? Que é uma feminista. E, enfim, dentro dessa proposta deles foi quando eu criei o Manifesto Traveco Ciborgue, porque ali o texto da Donna Haraway, ela fala que nós já somos ciborgues, né? Porque nós já estamos no estágio de superação daqueles binarismos clássicos da modernidade de orgânico e tecnologia, cultura e natureza, né? Homem, mulher. Então ela fala que nós já somos ciborgues, né? Porque nós usamos óculos para enxergar um pouco mais de longe, as nossas vestes são tecnologias também, inclusive tecnologia de gênero, né? Para expressar o nosso gênero. Pessoas PCDs usam prótese, né? O que torna mais óbvio essa junção do orgânico com a tecnologia. Então, assim, nós já somos esses ciborgues. E aí, só que no texto dela, ela não traz uma perspectiva trans para isso. E eu acho que faltou, né? Então, a minha contribuição, né, para esse feminismo é justamente essa performance que eu criei. Porque eu queria mostrar, né, como que as travestis, elas são criadas, né, e como elas tornam óbvio essa necessidade da tecnologia para a construção do gênero, né? Então a gente se apropria de vestimentas, da biotecnologia, cirurgias, hormonização, né? Tudo isso. Então a gente torna consciente esse processo de materialização do gênero, né? E assim, o meu maior objetivo com essa performance, com a peça também Transmitologia,
é que as pessoas cis que estão ali assistindo, elas possam entender que todo gênero, ele é construído artificialmente, inclusive o das pessoas cisgênero, né? Então a gente vê aí nas academias as mulheres malhando a parte de cima, os homens malhando a parte de cima, as mulheres a parte de baixo, né? Para dar essa complementariedade. Usam bomba, fazem cirurgias plásticas, né? Tudo isso são formas de afirmação de gênero, né? Inclusive cirurgias, transformações estéticas nos seios, nas genitálias, né? Então, assim, que isso, muitas vezes as pessoas cis estão associadas à construção de um gênero que é orgânico, que é natural, né? Como se fosse esse o caminho normal das coisas. E as pessoas trans, não, elas são artificiais. Então, a minha proposta com a construção desses mundos é justamente mostrar que o gênero em si, né? Ele é essa artificialidade, né? Ele é essa ficção violenta, né? Assim como raça, assim como classe, né? São ficções científicas, né, modernas, mas que, apesar de serem ficções, elas produzem violência carnal mesmo, né? Elas machucam, sim, né? Então, e com essa performance também, eu queria desvincular um pouco a ideia da construção da travestilidade, da transgeneridade em geral, daquele lugar individualizado, como se a pessoa trans, ela se tornasse trans a partir de uma escolha totalmente subjetiva, a partir de transformações que ela faz individualmente no corpo dela. Né? Então, muitas vezes as pessoas cis no cinema, na literatura, quando vão falar sobre pessoas trans, pensam essas pessoas na sua individualidade, naquele corpo que está sendo modificado, né? que está transicionando. Só que eu também queria mostrar com essas minhas obras de arte que eu tenho criado, né, com essa minha pesquisa, que nós nos tornamos trans, que eu me torno travesti, não simplesmente por mim mesma, mas também pelo outro, por um outro que me vê, por um outro que me constrange nos espaços que eu acesso, que me chama, que me interpela. A partir do olhar do outro, eu também tenho que negociar a minha identidade. Surgem novos desejos para minha identidade, né? Então, assim, o outro também é muito forte em me transformar em travesti, né? Assim como acontece com as pessoas cis. Né? Então, eu queria colocar o corpo trans dentro de uma sociabilidade, dentro de um processo de socialização, investigar isso. Porque é justamente essa sociabilidade que vai posicionar os corpos trans num lugar muito determinado na sociedade, que é um lugar de precariedade, um lugar de vulnerabilidade, né? Sem acesso à saúde, sem acesso à assistência social, sem empregabilidade, né? Então, basicamente isso, assim, que a minha maior necessidade, né, na construção dessas obras. E quando eu falo de escrita como prótese também, é uma ideia que eu pego de um homem trans espanhol, que é o Paul Beatriz Preciado, né, que ele pensa assim, o corpo enquanto prótese mesmo, né? Esse lugar justamente da artificialidade, da construção, né? E de o que pode servir como prótese, né? Muitas vezes, quando a gente está passando por um processo de transição, a gente, nesse lugar de negociação com a sociedade, né? Com esses olhares, a gente tem que pensar o que a gente deixa no nosso corpo, o que a gente abandona, o que mais não serve, né? Dentro desse jogo de negociação mesmo, né? Para que as pessoas me vejam dessa forma, para que eu consiga acessar determinada política pública, para que eu consiga acessar determinado direito, para que eu consiga permanecer em casa. O que eu tenho que deixar do meu corpo para trás e o que eu passo a desejar agora, né? Então, nem sempre, no meu processo de transição, pelo menos eu falo por mim, nem sempre eu mirei ter esse corpo que eu tenho agora, ter essas características que eu tenho agora. Eu fui experimentando. E eu percebi isso, né, dentro da minha busca por um direito à cidade, por um direito de viver no espaço urbano, de transitar, né, transitando na sociedade, transicionando de gênero, transitando de gênero, né. Então, assim, eu fui identificando esses mínimos detalhes da conformação do meu corpo, né, do que eu precisava eliminar, do que eu precisava abandonar e do que eu falava, não, eu vou manter isso aqui. Por exemplo, eu não tenho necessidade de colocar silicone, eu não tenho necessidade de fazer uma feminilização facial, pelo menos não agora, entende? Porque eu quero manter em mim características de travestilidade,
sabe? Eu quero que as pessoas me vejam e vejam uma travesti. Esse é o meu desejo. É assim que eu constituo a minha travestilidade. Isso não quer dizer que esse é o certo, né? Então, assim, é isso que eu gosto de explorar também. Essa grande quantidade de narrativas, muitas vezes contraditórias, que nós mesmos construímos, sabe? Eu acho que isso é muito rico. E eu acho que essa tensão, ela também aparece nas obras, Sim. né? E só para complementar, desculpa, Imagina. a ideia da escrita, né, como prótese, só para terminar, é justamente isso, assim, de pensar que a escrita, ela pode ser um pedaço do nosso corpo, né? Um pedaço dessa nossa subjetividade, um pedaço da nossa história, um pedacinho da gente que a gente libera no mundo. E outras pessoas vão acoplando a si mesmas, né? Então, acho que a literatura, um livro, um conto, uma poesia trans, né, ela tem essa capacidade, né, de ser disseminada, de ser germinada e deixar que ela floresça dentro da mente de outras pessoas também. Acho que é um pouco essa ideia da prótese. Que lindo isso. Obrigada, Maria, por ajudar a gente a abrir mentes nessa percepção, porque eu acho que de alguma maneira a arte, de uma forma geral, ela já traz isso pra gente, né? Mas eu acho que trazer essa perspectiva a partir de um pensamento trans ajuda a gente a arregaçar, Sim. né? Um pouco mais os nossos entendimentos sobre outros mundos possíveis. Com né? certeza. Assim, eu gosto muito dessa provocação do Krenak, né? Porque eu acho que ela reverbera na gente um entendimento sobre... A gente vive uma realidade, mas essa não é a única realidade possível. Né? A gente vive num mundo, estamos hoje num mundo, e cada uma de nós aqui, né, tá num mundo específico, e existem outros mundos, né, que podem ainda ser explorados, que podem ainda ser inventados, né? Sim. Então, assim, você vem atuando em distintas frentes, né? Na produção literária, na atuação, né? Estreou, né? Na direção. Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu não conhecia e fiquei impressionada com aquele trabalho com a bricolagem, com as bonecas. Né? Assim, achei extraordinário. Quem não conhece, visite o site www.transfuturi.etc.br/Maria. Vocês não vão se arrepender, gente. O trabalho é incrível. Me conta um pouco sobre como se dão esses atravessamentos estéticos no teu processo de criação e como esse ativismo, ou essa arte de combate, como diz a Ana Tirana, né, se apresenta nas tuas obras. Agora, principalmente, eu queria que você trouxesse pra gente como foi a tua experiência na série Nós, né, no Canal Brasil, e a repercussão disso em relação à tua produção artística, né, e quais frutos você colheu dessa experiência. Como foi aí essa, né, Maria Léo no audiovisual, tendo essa experiência, né, com a possibilidade de amplificar um pouco mais, né, o teu trabalho. Uhum. Assim, eu sou uma pessoa que eu topo vários tipos de discurso. Eu adentro vários tipos de discurso quando se trata dessa temática de violência de gênero, né? Então, eu realmente me abro a várias possibilidades. Então, tanto aquela arte de guerrilha, a arte que é feita com raiva, a arte que é feita ali na precariedade mesmo, né? Que tem um lugar anárquico, né? Que tá nas minhas peças. Mas eu também gosto também de um lugar... de pensar outras estéticas também, que não precisa estar necessariamente nesse lugar de denúncia da violência, de protesto, né, de manifesto, né, que pode estar em outras searas, né, e aí entra a série Nós, que, enfim, tem uma história linda de uma família totalmente diferente, formada por pessoas trans. E a minha personagem, a Manu, que ela é adotada, né? E ela é acolhida dentro de uma casa por uma mãe que também é travesti. E tem um pai que tá ali, refletindo sobre a sua própria identidade de gênero
também. Então, e a experiência com a série foi incrível, porque foi praticamente uma primeira experiência com o audiovisual. Então, entender o tempo dos ensaios, entender o tempo de um set, né? Isso me ensinou muito como atriz também. Me ensinou a arte da espera, Sim. né? E me ensinou os arranjos mentais que eu tenho que criar para saber exatamente, para dosar o meu tempo ali dentro do set, para saber qual é o momento que eu tenho que me preparar, para não gastar uma emoção, entender como que eu tenho que refazer essa cena, como eu tenho que recapturar determinada emoção, determinada necessidade para entrar na cena, né? Então, tudo isso me ajudou muito. E eu conheci atores incríveis também, que me trouxeram perspectivas e referências, né, de autores para eu ler, né, sobre atuação. E, assim, foi uma experiência muito fora da curva, porque absolutamente todas as pessoas que estavam envolvidas, desde o figurino, da maquiagem, do cabelo, o menino do boom, todo mundo assim, foi muito acolhedor e não teve um caso de transfobia, não teve um erro de pronome. As pessoas estavam, assim… Era uma galera muito legal, sabe? Então, foi um momento de muita aprendizagem, de muita felicidade, também de muita liberdade pra mim, que eu gravei no Rio de Janeiro. Então, eu tava, assim, nossa, descobrindo um outro mundo. E, nossa, e como isso me ajudou a querer investigar muito mais, assim, a técnica mesmo da atuação. Que é um outro âmbito que eu amo estudar, né? Então, porque eu acho que tem que estar uma coisa associada à outra, né? Tipo, eu sou uma artista, eu tenho bandeiras, eu tenho pautas que eu quero defender, que eu quero transformar o mundo, que eu quero imaginar sobre. Mas eu também sou uma atriz, eu tenho um ofício. E eu tenho que melhorar nesse ofício, né? Eu tenho que ser cada vez melhor nisso, né? E eu quero ser cada vez melhor. Até mesmo para essas mensagens conseguirem chegar de forma mais efetiva nas pessoas. Então, acho que a principal coisa que essa série me proporcionou foi realmente essa visão assim, caramba, o quanto de coisa que eu ainda preciso estudar, o quanto de coisa que eu preciso aprender de técnica mesmo, né, para estar aqui, para conseguir fazer isso mais vezes, né? Então, graças a isso também, a Anne depois me chamou para fazer uma participação no filme que vai sair agora, que é Pequenas Criaturas também, que ela filmou. Então, assim, abriram várias portas também. Outras pessoas me conheceram, me chamaram para outros trabalhos, né, para fazer alguns curtas, para fazer peças de teatro também. Então, e fora as conexões que eu tive também com o pessoal do Rio, com o pessoal de São Paulo, né? Então, essa troca mesmo entre artistas e entre pessoas trans de diferentes regiões também, que é muito louvável, né? Porque cada região ali trata a gente, tem um mercado meio nichado pra gente entender especificamente como isso se dá, né? As diferenças de uma cidade para outra. Né, entender alguns caminhos também que a gente consegue trilhar, diferentes experiências também, né, que pessoas tiveram dentro desse mercado. Então, tudo isso vai montando um mosaico muito grande, assim, que vai deixando a gente mais forte para lidar, né, em ser artista, né, nesse país. Ai, que delícia, Maria. É isso mesmo. Eu acho que o audiovisual ele traz esse desafio, né? Cada personagem, eu acho que cada novo roteiro, como o teatro também, né? Eu acho que é um desafio, é sempre um começar do zero, né? Sim. Para mim, eu sempre penso na metáfora das expedições à deriva, sabe? Uhum. Eu falei um pouco sobre isso na minha dissertação, que para mim é esse caminho, né? Você sabe onde você quer chegar, você já trilhou alguns caminhos, mas é sempre uma expedição à deriva desenhar uma nova personagem. E essa, particularmente, você desenhou extraordinariamente bem, parabéns. Não, Quem não obrigado. viu, assista nós, gente. Bom, a gente está começando a caminhar para o final. Eu queria fazer agora um jogo de palavras, tá? Tá. Assim, eu falo uma palavra e você me manda uma frase de uma maneira… Não precisa pensar muito, se for uma imagem, né? Se for uma deglutição, se for uma síntese, a forma como você achar mais conveniente, tá? Tá. Então vamos lá. Bricolagem. Gambiarra. Ciborgue. Hormônio. Sala de aula. Violência. Palco.
passaram tantas palavras agora. Vou escolher tesão. Você pode falar uma frase, não precisa ser só uma palavra. Tá. Mitologia. O mundo, a poesia do mundo. Adorei isso. Agora, gambiarra. Bricolagem. Gambiarra. Cara, eu vou escolher travestilidade, né? Porque eu acho que é muito sinônimo. Pra mim é sinônimo. Futuro, Maria. Lula. E Erika Hilton, presidente também. Ó, adoro. Bom, vamos lá, gente. Agora para encerrar. Maria, o nosso podcast fala muito sobre as frestas que a arte e a educação abrem, né, para que a gente combata as violências estruturais. Para quem está nos ouvindo agora, especialmente jovens, trans, travestis e artistas independentes, né, que estão tentando cavar por aí seus espaços, qual é a sua transmitologia ou o seu conselho para que elas, eles e elos não deixem de criar seus próprios mundos? Bom, eu acho que vamos ver. Acho que uma das principais coisas é a gente andar em bando. Porque, assim, eu já perdi algumas pessoas trans na minha vida que foram importantes pra mim, que passaram pela minha vida e deixaram sua marca, né? E, enfim, perdi uma grande amiga também. E eu via que, muitas vezes, quando essas pessoas ainda estavam vivas, eu vi que o que mantinham elas vivas era a gente estar junta. Então, tem o mundo inteiro falando que a gente é de mentira, falando que a gente é falsa, falando que a gente é violenta, falando que a gente quer fazer barbaridade com todo mundo, né? No banheiro, enfim, coisas horríveis. Então, a gente andar entre a gente, estar entre a gente e fazer esse esforço de estar entre a gente, pra mim é uma das principais coisas pra gente conseguir sobreviver. Porque a gente precisa reconhecer no outro aquilo que às vezes a gente acaba tendo vergonha dentro da gente. E uma das coisas que eu penso também é que a gente não pode nunca abandonar a travecona que tem dentro da gente. Porque às vezes o mundo quer da gente que a gente seja muito doce, muito calma, muito sensível, muito educada, muito palatável, né? E quer tirar da gente o lado monstruoso, né? Só que esse lado monstruoso, ele é importante para nós que somos trans, né? Por mais que seja um lugar que coloquem a gente, né, do não humano, do desumano, do fascinante, do monstruoso, né? É importante a gente pegar isso e ressignificar, porque senão a gente acaba se assimilando na sociedade. E a gente não pode deixar a gente assimilar, sabe? Por mais que a gente queira entrar no mercado de trabalho, por mais que a gente queira acessar os espaços, algo dentro da gente não pode assimilar. A gente não pode querer ser cisgênero, sabe? Mesmo assim, a gente tem que tomar isso como uma posição política. Eu acredito nisso. Porque o nosso lugar de trans na margem da sociedade faz com que a gente veja o mundo de um outro lugar, de um outro patamar. E isso potencializa dentro da gente uma capacidade imaginativa, uma capacidade de criação de novos mundos que é muito grande. Então, a gente não pode querer se negar. Então, isso é uma coisa que eu falo com as minhas amigas. A gente, às vezes, está trabalhando tanto e, às vezes, a gente tá no cotidiano, sabe? O cotidiano passa por cima da gente. E aí chega a depressão quando a gente tá num lugar tão triste. Então, tipo assim, volta. Pega aquela travecona de volta, aquela travecona forte que deu conta de transicionar, entendeu? Que deu conta de enfrentar a família. Resgata ela de novo, aquela corajosa, sabe? Aquela bichona doida que não tava nem aí de
de ser daquela forma e que encarou todo mundo para ser daquele jeito, sabe? Então, a gente precisa resgatar isso de novo. Então, é uma brincadeira constante de passado, de futuro, de presente, né? Porque eu acho que pra gente se manter presente, num estado de presença, a gente tem que estar de olho no futuro, imaginando, mas resgatando aquela criança que a gente foi, que sonhou com a pessoa que a gente é hoje, com o adulto que a gente é hoje. Então a gente tem que resgatar, né, aquele lado monstruoso que não vai deixar ninguém passar por cima da gente. Sim. Sabe? Então, e a gente tem que resgatar o nosso senso de coletividade também. E aí isso eu já trago também a Bell Hooks, que ela fala, né, que amor para ela não é só um sentimento, Sim. né? É uma prática, é uma ação. E principalmente que o amor ele é feito em coletividade, né? Reconhecendo o outro, entendendo as especificidades do outro. E também acho que uma das formas da gente sobreviver é a gente não ser tão exigente, sabe? Nem com a gente mesmo e nem com as outras pessoas. Ainda mais quando se trata de identidade. As pessoas têm as experiências delas. E às vezes a gente pensa gênero só como homem e mulher, né? A violência patriarcal entre homem e mulher. Só que existem outros corpos que não conseguem se classificar nesse binarismo e que também estão ali nessa violência de gênero. Sim. Existe um outro recorte na violência de gênero que é entre cis e trans. É quem permanece na linha de um projeto de gênero e aquelas pessoas que fogem desse projeto de gênero, né? Isso também causa violência. Sim. Né? Então a gente também tem que se atentar a isso. Então são essas transmitologias assim, que eu queria deixar para vocês, tanto pessoas trans quanto pessoas cis, né? Para que as pessoas trans, elas não se abandonem, não abandonem a transgeneridade delas, que elas não sejam tão exigentes entre si. E também que as pessoas cis, elas possam entender mais camadas sobre o que significa a violência de gênero no Brasil. Evoé, que ecoe, axé, que as suas palavras ecoem, Maria. Amém. Bom, gente, eu quero agora que você diga, né, onde é que a gente pode encontrar seus livros, seus materiais, né? Deixa teu Instagram para a gente poder te seguir, né? Que eu acho que é importante demais a gente poder acompanhar tua trajetória, né? Eu já aproveito para agradecer antes de, né, a tua presença, teu compartilhamento, te ouvir foi extraordinário. Né? Obrigada mesmo. Então conta aí pra gente, onde é que a gente pode achar? O meu livro, vocês podem pedir pra mim mesmo no direct no Instagram, que é Maria Léo Araruna. Ele é baratinho, R$27. E é um livro artesanal, então eu mesma faço. Então isso é uma outra camada da bricolagem também, né? Porque eu mesma que tô ali fazendo, costurando o livro. Então vocês podem encontrar no Instagram, pode pedir pra mim. Já nos R$27 já tá incluso o preço do frete também. Perfeito. Tá tranquilo. E é isso, assim, muito obrigada também, Adriana. Uma honra pra mim estar aqui. Eu te admiro muito como atriz. Então, tô muito feliz de estar tendo essa troca com você. Obrigada. Obrigada mesmo. Demais. Sucesso, vida longa, viu? E Amém. que a gente se cruze mais aí pelos caminhos precisamos. da vida. Hein? Vai ser tudo. Os palcos, né? Tomara. Vou querer muito, tá bom? Bom, gente, para fechar, eu queria dizer que se você ou alguém que você conhece está sofrendo qualquer tipo de violência física, emocional, psicológica, patrimonial, não se cale. Ligue 180, tá? O serviço é gratuito e também pode ser anônimo e funciona 24 horas por dia. Bom, obrigada a vocês e até a próxima.